Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre a Síndrome de Edwards. Você sabe do que se trata? Hoje existe uma corrente aí na internet para que as pessoas possam saber. Então, uma corrente de informação para ajudar as pessoas que têm algum parente, algum familiar que tem a Síndrome de Edwards. A gente vai entender tudo sobre esse assunto. Vamos aprender juntos com a doutora Patrícia Salmona. Ela é geneticista, também pediatra. Vai elucidar aqui sobre esse assunto para nós. Não saiam daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é muito bom estar aqui, estar de volta ao Consulta ao Doutor. Obrigada a você que me mandou sua mensagem carinhosa, eu estou bem, estou ótima. Pronta para começar essa semana com muita informação hoje. Nós vamos aprender bastante sobre a Síndrome de Edwards. E eu aproveito esse início de programa para convidar você que nos assiste para participar do nosso bate-papo. É muito fácil, você liga para cá, a partir de agora até o finalzinho do programa é possível participar ao vivo, então não perca tempo. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Essas duas páginas estão sempre atualizadas para que você possa participar da nossa entrevista aqui diariamente, de segunda a sexta-feira. É muito fácil. Você comenta esse post do dia, onde eu falo qual é o nosso tema, escreve na nossa linha do tempo ou então manda sua mensagem particular. Não tem problema. Quando você manda a mensagem particular, a sua identidade ela é preservada. Então, você tira a sua dúvida sem expor o seu nome aqui durante o programa. Então, não tem problema. Vai lá no meu Instagram também, @Denise Luque. Sempre na última foto, você consegue deixar o seu comentário, a sua pergunta ou então mandar através da mensagem particular. Eu estou te esperando nas nossas redes sociais também. Seja bem-vindo você que escolhe nos assistir através do YouTube. É tão fácil ficar pertinho aqui de nós. Através do YouTube você segue lá a nossa página, segue o perfil, se inscreve no YouTube, @HitTV. É muito fácil, olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Você que gosta também de nos acompanhar através do Instagram, é muito fácil. No Instagram você tem uma abordagem mais de bastidores. Antes do programa começar, a gente grava alguns vídeos para te mostrar o que vai rolar durante cada programa. Então, segue o nosso perfil no Instagram também, olha só. Saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Então é isso, é bem fácil de ficar pertinho aqui de tudo que acontece na HIT e participar nas suas mais variadas redes sociais. Você que prefere o Facebook, vai lá no nosso Facebook, na nossa página. Você prefere o Instagram ou está sempre ligado nas postagens do YouTube? Não tem problema. Participe, que o objetivo aqui é tirar a sua dúvida. E a gente aprende junto. Eu sempre falo isso aqui. Minha convidada hoje é a doutora Patrícia Salmona. Ela é geneticista, também pediatra. Doutora, muito obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Obrigada eu pelo convite. Hoje para falar sobre a Síndrome de Edwards. A Síndrome de Edwards ganhou um certo destaque recentemente. Eu acho que faz parte desse multiplicar de informação que hoje a gente tem através das mais variadas plataformas aí das redes sociais. Eu, particularmente, acho isso maravilhoso, porque algumas síndromes mais desconhecidas, né, acabam se tornando aí mais vistas, e o preconceito acho que acaba um pouco, né, porque muito do preconceito está relacionado ao desconhecimento. A falta de informação. Exatamente. E acaba que se forma uma corrente do bem, né? A gente vai conseguindo
informar tanto os profissionais coisas mais técnicas, quanto essa rede de pais e familiares trazem muitas informações muito benéficas para esses pacientes. E é claro que os médicos, né, toda a equipe médica, todo mundo que trabalha na área da saúde, eu sei, eles não param de estudar, vocês não param de estudar nunca, mas acho que até esse movimento ajuda, de repente, para que lado direcionar. Às vezes você tem uma demanda muito grande no consultório sobre determinada patologia ou determinado problema e você, às vezes, precisa se voltar para esse lado também. Acho que isso é importante. Sim, até porque todas essas doenças que essas comprometimentos mais raros, eles têm mudado o perfil. E é interessante que a gente tenha informações de prevalência, de cuidados sobre como as coisas têm mudado atualmente. E, claro, a internet, enfim, as coisas estão mais rápidas, mas essas redes sociais ajudam muito na rapidez com que a informação chega para nós médicos. Perfeito. O que é a síndrome de Edwards, doutora? A síndrome de Edwards é uma cromossomopatia onde a gente tem um comprometimento genético que, ao invés de nós termos 2 cromossomos do 18, nós temos 3 pares do cromossomo 18. Assim como acontece na síndrome de Down. A gente deveria ter 2 cromossomos 21 e no lugar disso nós teremos 3 cromossomos 21. Por isso que, além de síndrome de Edwards, ela é conhecida como trissomia do cromossomo 18. Tri de 3, somia de cópias, são 3 cópias do cromossomo 18. Tá. Então, o que melhor descreve, se a gente precisar falar, né, é trissomia do cromossomo 18. Sim, porque até nos grupos médicos, na Sociedade Brasileira de Pediatria, agora tem uma tendência a se evitar os epônimos, que é o nome da pessoa, ou enfim, do médico que descobriu determinada patologia, e aí a patologia, nesse caso um comprometimento genético, recebe o nome para homenagear esse pesquisador. Mas agora a tendência é que se use nomes mais descritivos e evitar os epônimos. Perfeito. Doutora, um comprometimento que se tem genético, então? Sim. Precisa ter alguém na família que tenha qualquer desordem cromossômica, pode levar a uma síndrome de Edwards? Ou, por exemplo, a gente conhece bastante a síndrome de Down, a trissomia do 21. A trissomia do 21 só leva a trissomia do 21, a do 18 só a 18 num histórico familiar. Como é isso? Olha, as cromossomopatias em geral, não todas, mas em geral, elas têm vínculo com idade materna avançada. Então, nós da genética, nós digamos assim, que tem 3 dicas básicas, que seria não ter filho muito tarde, usar ácido fólico e não casar com primos. Tá. Esses 3 fatores são fatores assim que aumentam muito a chance de ter filhos com algum comprometimento genético. No caso das cromossomopatias, a idade materna avançada é uma das principais. Quando a gente fala de idade materna avançada, a gente está falando de mais do que de 35? 35, em alguns casos, 30 anos já se considera que para ter um olhar um pouco melhor nesse pré-natal. Como que a gente sabe? Então, como é que eu sei se eu estou ali na pessoa que precisaria tomar mais atenção aos 30 ou se tudo bem até os 35? Como que se sabe isso? Na verdade, não se sabe. Tem alguns sinais indiretos. Primeiro, o exame de ultrassom, que é um exame de triagem, que talvez vá pegar alguma malformação e aí isso vai te direcionar para exames mais específicos. Agora, se você está tendo dificuldade de engravidar, a própria infertilidade, abortos de repetição, outras crianças com algum tipo de problema genético na família, casamento consanguíneo com parentes, todos esses vai ter que ter outro cuidado no pré-natal. É uma doença rara? Qual que é a prevalência? É rara. A prevalência varia de onde foi feita, de país para país, mas é uma média de 1 para 5 mil. Na literatura eles falam em 1 para 3 mil até 1 para 8 mil nascidos vivos. Vem aumentando esse número por conta até da idade da mãe? Eu não tenho esse dado científico concreto, né?
mas eu não acho que vem aumentando. Eu acho que os que estão nascendo estão com a sobrevida maior. Por isso que a gente sabe mais hoje, ouve falar mais da síndrome de Edwards. Porque eles estão vivendo por mais tempo. Isso é maravilhoso e a gente vai chegar no momento de falar sobre como é a vida, então, de quem tem a síndrome de Edwards. Eu acabei falando a doença, né? Tratar como doença. Na verdade, não se fala dessa forma, né? Não. Qualquer síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, se tem uma síndrome gripal, você vai ter nariz escorrendo, febre, mal-estar. Então, a síndrome, no caso da síndrome de Edwards, é um comprometimento genético que vai vir associado com algumas patologias. Patologias essas que vão poder estar presentes ou não. Essas patologias que vêm junto com a síndrome é que devem ser consideradas doenças. Então, uma pessoa nasce com um albinismo. O albinismo em si é a doença? Não. É uma condição. Tá. Ele pode vir a ter câncer de pele? Pode vir. Aí o câncer de pele é uma doença. Você falou do ácido fólico. O ácido fólico é muito popular. A família aí que está fazendo esse planejamento sabe que quer engravidar, vai ao médico, a primeira coisa que ele faz é prescrever o ácido fólico. Mas hoje muita gente vem falando de um metilfolato. Tem alguma diferença para essa condição? Se o corpo faz a transformação certa desse ácido fólico ou se deveria já dar ele transformado? Olha, a alteração em heterozigose, que seria só uma das alterações para o MTHF, ela é presente em praticamente 40% da população em geral. Tá. Então, não é um marcador. O ácido fólico, ele é importante nas doenças de fechamento de tubo neural, é importante porque são doenças graves e que, teoricamente, você poderia estar prevenindo, mas eu acho que vale dizer que é importante que você comece a prestar atenção e usar o ácido fólico 3 meses antes de engravidar. Lógico, a partir do momento que você soube, imediatamente o médico vai prescrever. Mas é interessante que você comece isso 3 meses antes. E aí, como você não sabe qual vai ser a velocidade, né, se você vai conseguir engravidar ou não, antes de começar a tentar, 3 meses está suficiente, né? Sim, e geralmente é indicado tanto para a esposa, para a mãe, quanto para o marido. Porque a gametogênese depende tanto do óvulo quanto do espermatozoide para a formação de um zigoto. Perfeito. Agora, doutora, você falou dessa prevalência, tem relação em meninos e meninas? O que acontece mais ou a gente não pode ser? Tanto na síndrome de Down quanto na síndrome de Edwards, a gente percebe que as meninas apresentam menos comprometimento. Então, elas acabam que nascem e têm uma sobrevida um pouco maior. Mas os estudos que foram feitos antinatal, então, mesmo em fetos que acabaram não sobrevivendo, tem estudos que diz que a relação é um menino para uma menina, mas os estudos que são pós-nascimento são 2 meninas para um menino. Em que momento da gestação se sabe que o bebê, então, ele tem a síndrome de Edwards? Como que é isso? A princípio é levantado só uma suspeita? Como que a família leva isso? Então, se não for um produto de fertilização, enfim, foi uma gestação natural, você começa o pré-natal e o pré-natal, ele é composto por vários exames, dentre eles os ultrassons, principalmente os mais detalhados, que seria o ultrassom morfológico do 1º e do 2º trimestre. Veja bem, o ultrassom é um exame de triagem. Ele não vai fechar o diagnóstico, ele vai te apontar se alguma coisa está diferente do habitual. Então, o primeiro morfológico lá por volta da 11ª semana e o segundo morfológico por volta da 22ª semana, qualquer alteração nesse ultrassom, você tem que caminhar para uma investigação mais profunda. Se forem os casos de aborto de repetição, idade materna avançada, já existe o DNA fetal.
que é um exame que você pode realizar por volta da 9ª semana de gestação, onde você colhe o sangue materno. Desse sangue materno são extraídas células fetais e lá é feita uma avaliação genética do feto. Você falou de aborto de repetição já mais de uma vez. Isso parece que chama a atenção do especialista, então, quando há vários abortos espontâneos. Vamos lá, dá para investigar, então, qual foi a causa? Porque existe o nosso corpo, ele não aceita, né? Se há uma desordem, assim, geralmente não fica, não vai para frente a gestação. Dá para saber do que foi? E aí, de repente, tem históricos de mulheres que têm 10 abortos antes da primeira gestação. O ideal é que, pelo menos a partir do 2º aborto, porque a taxa de aborto numa primeira tentativa de gestação é alta, por volta de 20%. Mas a partir do 2º, você tem que mandar o produto do aborto para a investigação. Não só ele, quanto a placenta, porque tem doenças placentárias, de nutrição do feto, não são só os comprometimentos genéticos que trazem abortos de repetição. E aí dá para saber que desordem que havia ali. Se não fechar um diagnóstico, pode te dar pistas de coisas que você deveria investigar. Perfeito. E aí essa investigação transcorreria em paralelo com a nova tentativa de gestação. Sim, porque dependendo de quanto tempo você estava e aí você teve o aborto, você tem até que esperar um período para uma nova gravidez. E aí, nesse período, o ideal é que você transcorra essa investigação. Perfeito. E quando é FIV? Então, quando é feito produto de uma fertilização in vitro, antes de se implantar, antes de transferir esse embrião, passa por uma análise? É a família que escolhe? Porque tem um custo, né? Tem um custo a mais, não é obrigatório, mas na minha concepção, se você está partindo para uma fertilização, você já tem uma dificuldade. Isso, para mim, já é um sinal de alerta. Então, você deve, sim, fazer o DNA fetal, enfim, a avaliação genética pré-implantacional. Isso não é obrigatório, mas deve ser amplamente discutido com os familiares sobre a importância para que seja tomada a devida decisão, sendo que, na minha opinião, é mandatória. Altamente recomendado. Altamente recomendado. Fazer esse... Agora, uma vez que você tem um exame, o exame te dá um resultado ali, dizendo, então, que existe alguma desordem. Ela pode ser a trissomia do 21, pode ser a trissomia do 18. O que rege hoje? Porque a família fica numa situação complicada também. Tem família que não vai querer saber, né? Você, na verdade, geralmente você não tem um embrião só para escolher. Isso. Então, ele vai selecionar os que são mais viáveis para fazer essa implantação. Sendo que também o DNA fetal, se não fosse uma fertilização, você faz a partir da 9ª semana. É importante para diagnóstico pré-natal. Não é só para você decidir o que você vai fazer, até porque o aborto é ilegal, mas você precisa preparar família, sala de parto, médico, tem todo um benefício em se ter esse diagnóstico precoce. É possível fazer essa transferência, mesmo com esses dados, né? É possível fazer essa transferência, mas a chave de tudo é a informação. Sim. É muito diferente você ter uma família que vai ter aí um bebê com a síndrome de Edwards e ela já sabia disso desde o começo dessa gestação, ela já tinha essa suspeita, ela está se preparando, formando uma equipe para trabalhar junto com ela, daquela família que descobriu no nascimento? É completamente diferente, e completamente diferente principalmente para a criança, porque é óbvio que a notícia de um bebê com qualquer comprometimento vai ser uma quebra de expectativa e vai te trazer... enfim, a princípio uma frustração. Uma frustração e uma fase de adaptação. Sim. Só que isso acontece melhor quando você tem o
o diagnóstico pré-natal, você consegue trabalhar essa família, você consegue preparar a sala de parto, você já consegue procurar um serviço mais direcionado, ou seja, pediatras que trabalhem com crianças com síndrome, pensar que essa criança vai precisar ser estimulada com um fonoterapeuta, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, só de você ter a informação e conseguir se preparar, até a sua ansiedade, não é só o preparo psicológico, enfim, de dar uma notícia dessa para a família, mas todo o amparo, isso vai te trazer mais segurança e melhorar essa ansiedade e esse medo do desconhecido, né? Hoje, com as redes sociais, a gente consegue saber de pessoas que têm a síndrome de Edwards e já têm uma determinada idade, né? Diferente do que se pensava tempos atrás. O que mudou? Essa questão do conhecimento, essa equipe que está preparada. Então, a gente tem hoje médicos voltados para as doenças genéticas e trabalhando nisso, estimulando essa criança que precisa, talvez ali de uma equipe um pouquinho fechada ali com ela, mas que ela vai ter o sucesso, a família vai conseguir, num determinado momento, respirar mais aliviado, ver a criança se desenvolver. Existe isso? Existe sim. O que tem acontecido é a sobrevida deles tem aumentado. Lógico que a medicina evoluiu, mais de 95% deles têm alguma cardiopatia, muitas delas são cirúrgicas, mas eu acho que o principal é a insistência e a persistência das famílias em falar, olha, ele é meu filho, vai ser tratado tal qual o irmão dele, então eu quero os mesmos cuidados, eu quero a mesma atenção e as mesmas oportunidades para ele. Essa pressão, essa vontade da família é o que de fato tem feito as coisas evoluírem. Lógico, a medicina evoluiu, as ferramentas que nós temos para diagnóstico pré-natal, as técnicas cirúrgicas, tudo isso tem seu mérito. Mas o que eu sinto que foi mais impactante ainda é a luta das famílias para dar oportunidade para essas crianças. Oportunidade é uma palavra que é muito falada aqui nas nossas entrevistas, quando o assunto é qualquer coisa que fuja do que é mais comum, né? Então, é oportunidade, é dar a oportunidade. Você acha que anos atrás, talvez décadas atrás, não fosse dada a oportunidade a essas pessoas para que elas pudessem crescer, se desenvolver, e daí todo de repente uma mancha que ficou aí para essas famílias que tinham alguém com síndrome? Eu acho que ainda hoje não é dada a devida oportunidade. As cirurgias, se você vai, até mesmo a reanimação de uma criança com alguma dificuldade respiratória, enfim, que nasceu com um apigar baixo na própria sala de parto, isso já gera uma discussão. Então, desde o próprio nascimento, as oportunidades não são dadas a todas elas. Da mesma forma, né? Então, isso ainda não é uma realidade. Só que eu acho que a gente precisa enxergar o seguinte, que 95% deles vão ser abortos espontâneos. Então, só 5% vai nascer. Então, são 5% mais fortes, menos comprometidos. Sim. E aí, esses que estão nascendo, eles estão conseguindo sobreviver por mais tempo. Ou seja, tem uma limitação? Tem uma limitação, mas a limitação é de cada criança. É ela que vai impor a limitação. Não pode sermos nós nem dar a chance, a oportunidade. Essa mentalidade que está mudando. Você falou de 95%, então, são abortos, né? Sim. Não chegam a nascer. Isso. Em qualquer fase da gestação ou mais daquele primeiro trimestre, que é o mais decisivo para todo mundo? É mais do primeiro trimestre. É mais do primeiro trimestre. Então, deixa eu ver, apesar de ser muito comum, você falou um aborto aí de primeira gestação, pode ser que tenha sido por essa causa. E às vezes a mulher não vai nem saber, porque foi tão precoce. Assim, se for por volta do primeiro mês, pode passar como um ciclo
ciclo menstrual habitual e você nem se dá conta. Às vezes atrasou 1, 2 dias e isso é muito comum, então você não vai nem saber que aquilo na verdade foi fruto de um aborto ou se foi um ciclo menstrual que atrasou um pouco. Por isso que chama muita atenção quando a mulher ela sabe que houve um aborto, né? Chama bastante atenção, porque outros já poderiam ter acontecido sem ela nem saber. Sim, sim. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a doutora falou daquela nota, a primeira nota que o bebê já nasce sendo avaliado e depois de alguns minutos tem uma outra nota. O que muda nisso? O que é esperado? Dá para fazer a Golden Hour? Aquela hora dourada com as crianças que têm a síndrome de Edwards? A doutora vai contar aqui pra gente. Não saia daí, até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre a síndrome de Edwards. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Patrícia Salmona. Ela é médica, geneticista e pediatra, está explicando tudo para nós. Doutora, vamos lá. A gente fala hoje tanto de parto humanizado, ajudar o bebê, fazer de tudo para que essa chegada ao mundo externo aqui seja mais tranquila, né? Então lá tá quentinho, aqui já a temperatura é outra, ainda mais no centro cirúrgico, né? E luz, muita luz no rostinho da criança. Vamos lá. Dá para fazer aquela famosa Golden Hour com o bebê que tem a síndrome de Edwards? Então, um pré-natal muito bem feito, a mãe tá já com a sua equipe formada, que eu acho que isso é o mundo ideal, né? Isso seria o ideal. Olha, antes de falar dessa Golden Hour, até a via de parto. Legal. Como a síndrome de Edwards, ela é acompanhada por algumas malformações, enfim, cardíacas, renais, pode ter intestinal. O ideal é que se pense numa cesariana. Não é contraindicação de parto normal, mas levando em consideração esses comprometimentos, seria mais seguro. Depois tem a avaliação do Apgar nessa Golden Hour. Eles geralmente nascem com peso mais baixo e com Apgar mais baixo. Mas apesar de nascer com o Apgar do primeiro minuto baixo, do 5º minuto também recupera, que é um sinal de boa evolução, né? Bom prognóstico. Excelente. Já a gente detalha um pouquinho mais, porque hoje quando a gente pensa nessa hora dourada, em nascer bem, o que seria um parto dos sonhos aí, independente da via de parto, a gente pensa em alguns itens, mas será que para algumas condições tem restrição? A gente vai entender já. Vamos atender a telespectadora? Claro. Tá na linha a Zélia, fala conosco de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Zélia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Fica à vontade. Oi, não estou te ouvindo. Fica à vontade, Zélia. É uma alegria ter você aqui conosco hoje. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá ok. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Obrigada, Zélia. O que acontece é assim, a situação foi essa. Teve a primeira gravidez normal, aí a segunda gravidez, depois de 5 anos, essa minha amiga, ela escorregou na escada e abortou. Aí um tempo depois, ela engravidou de novo e no 4º mês ela foi diagnosticada que era uma menina, né? Porém com a síndrome de Edwards. E a explicação que ela deu é que a doutora falou assim, que essa síndrome é incompatível com a vida. Então, durante todo o acompanhamento, chegou no 4º mês, o coraçãozinho parou. Aí teve que fazer aquele procedimento e ela não ficou arrasada. Então, a única pergunta que eu queria fazer é assim, por que é diferente da síndrome de Down e é incompatível com a vida? Porque foi a resposta que ela me deu. Obrigada, Zélia. Um beijão para você, para o pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma das coisas mais legais que essa grande rede do bem aí que as redes sociais trouxeram foi enfatizar que
não é incompatível com a vida, né? Não é incompatível com a vida. Mas, como eu disse, o índice de crianças nascidas vivas vão ser só de 5%. Então, é baixo. Agora, quanto à gravidade, as cromossomopatias são dos autossomos. E eles são divididos em números, do 1 ao 22, por tamanho. Então, o 22 é bem pequenininho e 1 é bem grande, ou seja, tem muita carga genética, tem muito material genético. Então, quanto maior o número, menor a quantidade de material genético. Então, a cromossomopatia vai ser menos grave. Menos grave, nascem mais, sobrevivem mais. Tá. Basicamente, seria essa a questão da gravidade. A relação com gravidade. Tá. Então, tem a trissomia, tem síndrome de Patot, tem Edwards, tem síndrome de Down. O Down é do cromossoma 21. Edwards já é do 18, então ele é um pouco mais grave do que a síndrome de Down. Perfeito. Essa explicação é excelente. Para entender, porque é diretamente relacionada à carga de material genético. Então, a relevância daquele cromossoma para ele ser compatível ou não com a vida. Relembrando que a síndrome de Edwards não é incompatível com a vida, tanto é que a sobrevida tem aumentado. Perfeito. Mas durante a gestação, 95%. A média aí... A média dos estudos ainda é de 95% de abortamento. Tá. Isso acontece mais no primeiro trimestre, eu perguntei para a doutora, mas o caso da nossa telespectadora que trouxe a pergunta foi no quarto já mês, no segundo, né? Então, pode acontecer? Pode. Mas fazer esse acompanhamento é o melhor que se pode fazer. Sim. Né? O melhor que se pode fazer. Então, você está fazendo tudo direitinho. Se acontecer, aí fica nessa porcentagem aí dos 95%. Porque querendo ou não, é um acidente genético e a natureza acaba que ela tem vários mecanismos de defesa para tentar chegar na perfeição sempre, né? Muitas outras condições levam ao abortamento, né? Sim. É o abortamento espontâneo. Agora, você falou do Apgar. Então, essa nota que o bebê já acontece aí no primeiro minuto e depois no quinto minuto. No quinto minuto, né? Isso. O ideal é que a nota cresça, aumente. Ou se você já está numa nota 10, que se mantenha. Porque isso vai levar indiretamente a um prognóstico. Foi um parto mais difícil, um período expulsivo mais difícil, aí a criança vai nascer um pouco mais cansada, talvez com um choro mais fraco, mais roxa, com padrão respiratório não ideal, mas ela rapidamente se recupera. Então, não é só porque no primeiro minuto teve uma nota baixa, não extremamente baixa, a nota vai até 10, né? Então, abaixo de 6 a gente já começa a ficar preocupado, mas até esses 6, desde que se recupere, é um bom sinal. Já você me fala da questão de cortar o cordão umbilical, que hoje a gente pensa em mantê-lo ali pelo menos por alguns minutos, ou até parar de pulsar, tem essas duas vertentes, né? Também do pele a pele com a mãe, de mamar na primeira hora. Quero saber se tudo isso dá para fazer com a criança que tem a síndrome de Edwards, como é que fica essa família, então, ali esperando. E se por acaso precisar de emergência, assim como pode acontecer com qualquer criança, ser levada, né? Então, primeiro é a questão da vida da criança, se a mãe já está sabendo disso, se pode acontecer, se acontece com mais frequência, a doutora vai explicar. A Iris, nossa telespectadora, está na linha para falar conosco, fala aqui de Pirituba, em São Paulo. Oi, Iris, tudo bem? Boa tarde. Alô, Iris? Alô? A gente vai retomar contato com a Iris, se for possível. Iris, ligue de novo, se caiu a ligação aí para você. Já a gente conversa, então, com a nossa telespectadora. Doutora, vamos lá. Então, o ideal é que você já saiba se a criança tem alguma malformação que vá precisar de um atendimento nas primeiras horas de vida. Então, o pré-natal é fundamental. Então, se ela tem uma fístula traqueoesofágica ou se ela tem alguma malformação do sistema digestivo, às vezes você não deve oferecer seio materno já nessa primeira hora de vida. Perfeito. Tá. Isso você consegue
fazer diagnóstico, não de todas, mas de grande parte dessas alterações já no pré-natal. Lógico, o pele a pele é importante, mas se a gente sabe que a criança está com alguma patologia que ela vai precisar ser atendida cirurgicamente ou, enfim, nessas primeiras horas de vida, nem sempre a gente vai poder estender isso quanto que a gente gostaria. Mas é lógico que o pele a pele, manter uma luz adequada, um ambiente calmo, tudo isso deve sim continuar. Tentar manter essa sala de parto o mais humanizada possível, mas eu acho que o que mais acalma nessa hora e traz conforto é você antever o que pode acontecer. Se você já puder ter programado isso, aí vai ser muito mais tranquilo, com certeza. Você falou da via de parto, que em alguns casos pode ser mais seguro fazer uma cesárea. Na grande maioria, para a síndrome de Edwards, vai ser mais segura a cesárea. Tá. Dá para entrar em trabalho de parto? Então, ok, vai fazer uma cesárea, mas a mãe quer saber quando é que o bebê quer nascer mesmo, até porque por conta do baixo peso, às vezes dá para ganhar um pouquinho ali no final da gestação. Dá para esperar entrar em trabalho de parto, corre para o hospital, faz a cesárea, ou pode ser que tenha mesmo que agendar? Isso também vai depender do pré-natal. Tá. Se você tiver alguma malformação renal ou de tubo digestivo, que você está com alteração de líquido amniótico ou alguma alteração que leve à restrição de crescimento, enfim, centralização, provavelmente você não vai conseguir esperar esse momento de entrar em trabalho de parto. Se a criança, nesse pré-natal, não foram detectadas essas malformações mais graves, aí sim, você pode esperar entrar em trabalho de parto, porque aí você se certifica de uma melhor maturação pulmonar, um melhor ganho de peso, para aí então partir para a cesariana. Estou recebendo perguntas aqui. Eu vou usar essa pergunta da telespectadora, mandou por mensagem particular, eu não vou falar o nome dela, porque isso acontece, muita gente manda perguntas bem semelhantes, e aí a principal pergunta é se a criança pode nascer, então não fez o diagnóstico, não teve nada no pré-natal, a criança nasce só depois, quando ela vai se desenvolvendo, é que vão percebendo que tem alguma diferença do que seria o considerado normal para a idade. Vamos lá. Olá, boa tarde, gostaria de saber por que minha netinha com 2 anos, nasceu de parto normal, não fala e não anda, não consegue firmar o pezinho ainda. Ela faz tratamento desde os 6 meses em Belo Horizonte, mas até agora não teve diagnóstico. Será alguma síndrome? Então, a netinha tem 2 anos, ainda nem firma o pezinho, enfim, a gente espera que com 2 anos a criança já esteja andando. O andar, sim, ela já deveria estar andando, mas a fala não necessariamente, se ela já solta algumas monossílabas, enfim, não necessariamente estaria atrasada. Mas o que eu acho que ela precisa saber é que nem sempre o diagnóstico em si é a principal questão, porque uma síndrome, como eu disse, é uma sequência de sinais e sintomas. Então, está demorando para falar? Será que ela escuta? Vamos correr atrás disso e estimular o que está atrasado. Eu não preciso necessariamente ter um diagnóstico para resolver o que vai aparecendo, que está ali um pouquinho fora do habitual. E lembrar também que cada caso é um caso. O mais importante é que ela tenha um bom acompanhamento e vá sendo estimulado esses pontos onde estão defasados. Tá. Perfeito, achei isso ótimo. Eu tenho mais questões, levantei mais alguns questionamentos aqui sobre o que você falou agora. A Iris está na linha agora, a gente conseguiu retomar esse contato. Iris de Pirituba. Oi, Iris, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Fica à vontade, viu, Iris? Obrigada por ter ligado de novo. Ok. Pode perguntar. É o seguinte, ela falou, como eu cuido de gestante, ela falou que o homem também tem que tomar ácido fólico até quantas semanas? Que a mulher até 14ª, né? Então, o homem, ele tem que tomar pelo menos até o 1º mês de gestação completos. Porque tem aquela história de você ter um abortamento e achar que era um ciclo menstrual porque veio muito no começo. Então, até esse 1º mês, você vê o saquinho gestacional, o coração batendo dentro do saquinho gestacional, aí o homem pode parar. Lembrando que muitas vezes não se usa só o ácido fólico para o homem, é zinco,
ômega né, zinco, DHA e ARA, que é ômega 3 e ômega 6, e ácido fólico. Perfeito. Mas é fundamental buscar esse apoio médico, porque geralmente as famílias, né, os casais já fazem uma consulta, então, antes de engravidar, para saber se está tudo bem, faz os exames, começa a fazer essa suplementação, e isso já dá uma tranquilidade para esse planejamento todo, né? Sim, sim. Na verdade, a primeira medida que, quando você vai, enfim, teve alguma dificuldade de engravidar e você vê um espermograma com alguma alteração não muito de grande monta, a primeira medida é reposição de zinco. Só isso já muda o espermograma. E uma coisa que é tão fácil, né? Só fazer essa suplementação, nada invasivo, porque também os homens ficam assustados às vezes, né? Não. Mas aí não tem nada. Eu acho que a nutrição é a base de muita coisa em saúde. Uma boa nutrição é fundamental. Ajuda até para levar adiante uma gestação aí de um bebê com a síndrome de Edwards? Não só ajuda, como pode mudar a maturação neurológica. O cérebro mesmo, o sistema nervoso, ele é basicamente 60% feito de gordura. Então, a boa ingesta, a ingesta de gordura saudável, equilibrada, é fundamental na gestação. Tanto que na pediatria tinha aquela história dos primeiros mil dias de vida, que começava a contagem quando engravida. Agora não, agora a concepção é de 1.100, porque você começa nesses 3 meses antes de pensar em preparando para uma gestação. Que maravilhoso isso. Agora, doutora, ela falou, até aproveitar esse gancho que ela falou de que cuida de gestantes, né? Como que é esse momento em que é dado esse diagnóstico ou que é levantado uma suspeita e que vai ser feito ainda? Alguns casais podem querer optar por esse exame que é feito ainda com o bebê no útero da mãe, né? Outras famílias não vão ter como fazer isso e vão ficar com uma dúvida. Tendo alguma alteração nessa triagem, que geralmente é indicada pelo ultrassom pré-natal, você tem a opção do DNA fetal, que vai te dar uma taxa de acerto, digamos assim, de 98% a 98,5%, mas ainda não é 100%, só que esse exame não está na rede pública e tem um custo de mais ou menos uns R$ 3.500. Mesmo que você tenha a oportunidade de fazê-lo, o ideal é que depois você ainda faça ou a aminocentese ou a cordocentese, para ter o diagnóstico de 100%, o diagnóstico de certeza, que é só com cariótipo ou FISH, que é a avaliação mesmo dos cromossomos. Mas a primeira etapa é fazer o DNA fetal. É que o DNA fetal é menos invasivo. Tá. Tem risco. Porque você vai tirar sangue materno. E a aminocentese outro vai ser uma punção guiada por ultrassom. O risco é pequeno, é de 0,5%, estourando 1% de aborto na hora de uma aminocentese, por exemplo. É um risco pequeno, mas você precisa ter o diagnóstico de certeza. Mesmo o DNA fetal sendo 98,5%, não é 100%. Mas só vai fazer os próximos se ele der uma alteração. Ou mesmo se ele não... Pode estar mascarado desse Não. O ideal é que você faça, mas são poucas as pessoas que vão ter acesso ao DNA fetal ainda, né? Sim. Então, muitas vezes, numa alteração de ultrassom, você já parte para uma aminocentese ou para uma... porque esse exame que é mais invasivo, ele está disponível? Está disponível. Perfeito. Está disponível. Vou atender a telespectadora, está na linha. Fala conosco de Pindamonhangaba, é a Zilda. Oi, Zilda, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Fique à vontade, seja bem-vinda. Então, a pergunta minha é assim. Meu neto, ele tem 4 anos. Ele é inteligente, ele não é surdo, ele é muito inteligente, não é surdo, ele faz tudo. Só não fala. 4 anos? 4 anos. Já ele faz fone, foi no psicólogo, foi no psiquiatra, já fez teste de autismo, não tem nada.
É o que os médicos falam, que não acha nada. Na verdade, a gente tem que, sim, fazer a fono, que querendo ou não é um estímulo, mas não dá para falar sem saber até onde foi essa investigação, né? A investigação fez audiometria, imitanciometria, bera, emissão otoacústica, fez uma ressonância para ver malformação tanto de aparelho auditivo ou até de corda vocal. Então, sem saber até onde foi essa investigação, é difícil opinar, né, sobre o caso. Com certeza, 4 anos precisa ser investigado extensamente o caso. Perfeito. Doutora, quais são os principais acometimentos da síndrome de Edwards? Você falou de problemas, então, do coração, problemas renais. A cabecinha, geralmente a gente tem a microcefalia, que é uma cabecinha menor com uma proeminência occipital, que é atrás um pouco mais protuso, sendo que praticamente 100% vai ter um comprometimento intelectual moderado a grave. Casos raros de mosaico de baixa frequência, mas, enfim, tem o comprometimento intelectual. A orelha, ela tem malformação do pavilhão e tem a implantação mais baixa. A mão geralmente vem com o punho fechado e sobreposição dos dedos. Pode ter malformação cardíaca em mais de 95% dos casos. Das malformações renais, a mais comum é o rim ferradura. Pode ter o pezinho torto congênito. O pé, ele também, assim como a mão tem uma posição específica, o pé também é bem característico. A gente chama pé em mata-borrão ou em cadeira de balanço, onde o calcanhar é mais proeminente. Tem uma micrognatia, que é essa parte inferior diminuída, palato em ogiva. Então, para quem está acostumado a ver criança com síndrome de Edwards, enfim, e outras cromossomopatias, o diagnóstico consegue sim ser feito clinicamente. Mas é importante que você tenha a comprovação diagnóstica com o cariótipo, principalmente para aconselhamento genético. Porque é diferente o aconselhamento genético dependendo do resultado do cariótipo. O que é o aconselhamento genético? A chance é para você dar orientação aos pais e aos familiares sobre a chance de recorrência. Na família. Na família e para aquele mesmo casal. Às vezes você quer dar um irmão para aquela criança que acabou de nascer. Pode ser que tenha sido único, e isso é o exame que vai te dizer se foi ao acaso ou se tem uma chance de ter um segundo, é isso? Exatamente. E aí, como você teria basicamente 3 resultados possíveis, esse aconselhamento vai mudar, dependendo do resultado. Por isso que é importante fazer o cariótipo, mesmo você tendo um diagnóstico já, talvez, clínico. Como é que acontece normalmente? Eu sei que na medicina não tem 100%, né? Como é que acontece normalmente? O bebê nasceu, geralmente ele tem um peso mais baixo, você contou, ele tem pode ter precisar de uma ajudinha, às vezes de uma cirurgia, mas ele vai para UTI? Ele vai para casa no tempo esperado? Não, a maioria vai ficar sob uma internação que vai variar entre 3 a 5 meses. Para respirar e para se alimentar no começo é complicado. Muitas vezes a gente depende da realização de uma cirurgia de traqueostomia e aparelhos e gastrostomia para alimentação, mas isso evolui. Só que não evolui na rapidez que evoluiria numa criança sem uma síndrome genética ou numa criança com uma síndrome genética que tem menos comprometimento. Então, muitas vezes você faz isso no primeiro momento para ajudar essa criança a ter alta, a ir para casa, a ter uma certa autonomia para conseguir fazer as terapias, para que aí uma hora você consiga tirar essa dependência de aparelho para respirar, de uma alimentação por sonda. E todo esse cuidado vai sendo dado para a criança mesmo ainda dentro do hospital. Então está na UTI neonatal, mas ela está fazendo uma... Sim, fisioterapia. Vão ter as terapias, as cirurgias e o treinamento para os cuidadores, porque não tem como você dar alta, porque aquilo saiu de uma situação típica.
Nós estamos numa situação diferente, então tem que ter o treinamento e, enfim, em muitos casos acabam, além do treinamento dos pais, você acaba optando por ter uma equipe de home care, que é os cuidadores em casa, para te ajudar nesses cuidados iniciais. Que hoje é super possível, até para os planos de saúde, é possível pleitear isso, enfim, e ter esse cuidado. Mas vamos combinar que o que os pais querem, por mais dificuldades e restrições que essa criança tem, eles querem ficar em casa como eles querem ter alta. Eles querem ter alta do hospital. E para a criança também, porque os estímulos vão ser diferentes, os cuidados são outros, já é uma rotina mais tranquila, menos barulho, menos luz, enfim. Cada detalhe faz diferença. Nesse período, então, a gente sabe que às vezes não consegue amamentar, né? A criança não vai poder ser amamentada, mas o pele a pele é muito importante. Sim, a mãe vai praticamente morar na UTI, é isso? No começo, sim. Não tem outra maneira. Vai se fazer, obviamente, um revezamento com a família, porque ninguém é de ferro, ninguém vai aguentar ficar lá 24 horas, nem seria saudável. Mas os primeiros meses são, eu diria que são bem puxados, mas... Valem a pena, né? Atualmente, as coisas vão amenizando, os cuidados vão conseguindo ser diminuídos, as crianças vão respondendo às terapias e esse suporte todo paralelo vai diminuindo e a rotina vai ficando mais leve, os pais vão ficando mais seguros e aí a rotina mais tranquila se instala. No próximo bloco, já para intervalo agora, no próximo bloco, quero saber dessa evolução do recém-nascido, porque tem o que é esperado para um bebê comum e tem o que é esperado para um bebê que tem um comprometimento genético. Aí eu quero saber como é que você vai guiando essas mães, né? Porque a família já tem que estar sabendo, para evitar comparação. De repente você tem 2 bebês que nasceram ali na mesma época. Sim, o ganho de peso, a evolução, é tudo diferente. Os marcadores, né, que são muito importantes. Já você me conta como é que se ensina essa mãe a enxergar o filho dela como o único. E é difícil isso, eu acredito, né? Porque comparação é quase inevitável. No próximo bloco a doutora vai explicar. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta o Doutor. Hoje fala sobre a síndrome de Edwards. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Patrícia Salmona. Ela é médica, pediatra, geneticista também, está explicando aqui para nós. Aproveite, participe desse bate-papo, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Facinho de ligar, você vai ser muito bem atendido. Pode deixar sua pergunta ou fazê-la ao vivo aqui. E a doutora vai ficar feliz de poder te ajudar com essa informação. Aliás, esse trabalho de informar, e hoje o verbo é compartilhar, mas o que a gente faz é multiplicar essa informação, né, doutora? Acho que isso é maravilhoso, né? Eu acho que a informação, se morrer com você ou ficar ali com você, não vale de nada. O conhecimento está em compartilhar mesmo e passar para frente. Aí sim, aquela informação vira um conhecimento ou tem alguma serventia, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho da evolução desses bebês? Então, você tem um recém-nascido ali na UTI com as mais diversas, né? E são diferentes as necessidades. Você pode ter um bebê reagindo de uma forma, com a mesma síndrome, e outro de outra. Você explicou isso pra gente muito bem. Às vezes precisa de uma cirurgia mais cedo, às vezes não, às vezes nem vai precisar. Queria entender como é que explica pra mãe, a família, se esse diagnóstico foi feito ainda durante a gestação, acho que a família, né, vai ser comunicada e tem um tempo para poder estudar o que é a síndrome, né? Para a família poder receber e acolher não só esse bebê, mas essa mãe e esse pai também, né, doutora? Porque isso é importante. Em termos de ganho de peso e estatura, existem já algumas curvas de crescimento específicas para a síndrome de Edwards. Então, como a gente sabe que a altura final adulto é mais baixa, o ganho esperado é um ganho de peso um pouco menor em relação às crianças comuns ou, enfim, às crianças típicas. Em relação a desenvolvimento,
a gente ainda não tem um parâmetro descrito cientificamente na comunidade médica. Então, o que eu digo é exatamente para tentar não comparar, o que é impossível, uma vez ou outra você vai comparar por ser um ser humano, mas a limitação está naquela criança. Você precisa ofertar o máximo de oportunidade, abrir o leque de opção e no que aquela criança vai bem, você ir investindo, porque você vai ver que esses ganhos para essas crianças com síndrome de Edwards não terminam, elas vão só evoluindo, só para esse ganho se tem algum comprometimento, alguma patologia que precise de uma cirurgia ou que tem alguma complicação que a criança acaba indo a óbito. Mas em termos de desenvolvimento neuropsicomotor, conforme você vai ofertando, elas vão evoluindo. Num ritmo mais lento, obviamente, porque a síndrome tem seus comprometimentos e tem um comprometimento intelectual moderado a severo. Então, eu acho que você tem que ter como base a sua própria criança. Qual foi o ponto inicial e aonde ela está chegando, sem tentar comparar. E lógico, uma vez ou outra você vai comparar também, não vai se punir por isso, porque você é um ser humano. Qual é o seu parâmetro? É uma criança típica ou uma outra criança com síndrome de Edwards que você viu, enfim, numa rede social. Isso é absolutamente comum, né? Mas não ficar só. O limite é o seu próprio filho que vai te mostrar. A limitação não está na síndrome, está naquele indivíduo. Marilda está na linha, fala conosco de Porto Seguro, na Bahia. Oi, Marilda, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vinda à Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu quero fazer duas perguntas. Por favor. A primeira, a doutora falou que durante a morfológica que pode estar detectando, outros exames também podem estar detectando a síndrome. Caso é detectado a síndrome, pode fazer algo para que essa criança nasça, digamos assim, em condições melhores, porque é muito sofrimento, né, ao nascer, o que ela estava falando. Há como reverter para ela se sentir melhor, esses pais, essa mesma criança? E uma outra pergunta, para ela fazer um apanhado referente ao cromossomo, porque quando eu liguei a TV, ela já estava terminando. Sim. Se é possível. Ela retoma pra gente. Obrigada, Marilda. Um beijão para você, para todo mundo de Porto Seguro, na Bahia. Então, é um comprometimento genético, não é reversível, mas a gente pode melhorar a condição de parto fazendo o diagnóstico precoce e melhorando a alimentação dessa mãe durante a gestação. Isso vai favorecer crescimento do sistema nervoso central, enfim, uma maturação adequada desse feto e, lógico, vai ser uma criança que vai ser assistida mais de perto. Então, vai fazer no devido momento um ecocardiograma fetal para ver esse coração mais minuciosamente. A via de parto vai ser discutida antes e você vai acabar investigando um pouco mais. Isso, paralelamente a uma boa alimentação dessa gestante, eu acho que melhora, sim, o prognóstico. Reverter a síndrome, a gente ainda não tem tecnologia na medicina para isso. E qual que foi a segunda pergunta? A segunda, para você retomar um pouquinho, o que é então a síndrome de Edwards, a trissomia do 18, para você explicar. Achei legal que você falou do tamanho do cromossomo também. A gente tem 22 cromossomos autossomos. O primeiro, número 1, 2, eles são maiores, então ele tem uma quantidade maior de material genético. E os últimos, 21, 22, são menores. Então, esses autossomos vêm em dupla, né, em pares. Então, a gente tem 2 do cromossomo 1, 2 do 2 e assim por diante até o 22.
No caso da síndrome de Edwards, no lugar de termos 2 cópias do cromossoma 18, nós temos 3 cópias do cromossoma 18. Por isso, tri de 3, somia, trissomia, que são cópias do cromossoma 18. Esse 18 a mais é que vai trazer todos esses comprometimentos que podem ou não estar vinculados à síndrome de Edwards. E quanto menor, né, o cromossomo 1, 2, mais grave vão ser as alterações genéticas por eles serem maiores e terem mais material genético. Então, por exemplo, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, ela acaba sendo menos grave do que uma síndrome de Edwards. Perfeito. Super bem explicado. Espero que a gente tenha ajudado a nossa telespectadora, que tinha dúvida também. A doutora retomou aqui um pouquinho. Agora, vamos lá. Você falou da oportunidade, né? Se você dá oportunidade para aquela criança se desenvolver, você vai percebendo por onde ela se desenvolve melhor e você vai investindo naquilo. Ter convívio com outras crianças. Então, se você já tem um irmão, né? A gente sabe que o segundo filho sempre desenvolve mais rápido, porque tem ali o professor, né? É assim também com as crianças que têm qualquer tipo de síndrome? É o que a gente falou. Às vezes você não tem um diagnóstico, mas você vê alguma defasagem e estimula aquela área, né? Então, irmão, sem dúvida, é sensacional para qualquer tipo de comprometimento, porque você vai acabar sendo estímulo 24 horas por dia. E o convívio social com outras crianças, eu acho isso também é fundamental, não só para a criança com o comprometimento, seja ele qual for, tanto para as crianças típicas. Sim. Porque cada vez mais nós temos que aprender a conviver com as diferenças e em cada diferença você vai achar, nas suas diferenças, sempre você acaba achando algo em comum e podendo ter essa troca. Então, é claro que o convívio com crianças tanto típicas quanto as com síndrome e o convívio entre elas é fundamental. Outra coisa que a nossa telespectadora falou, a doutora repercutiu, eu também quero falar um pouquinho, é da busca por um diagnóstico. Então, de repente, não é a síndrome de Edwards, mas você está percebendo uma deficiência aí, uma defasagem do seu filho em relação a um marcador que é importante, algo que você perceba aí na sua casa. As mães costumam ser especialistas nos filhos, né? Então, sim, quem mais conhece os filhos não tem como, é a própria mãe. E ela precisa insistir, mesmo que seja algo fugaz, que a princípio alguém não dê valor ou falar, não, vamos esperar mais um pouco, que insista. Mas é o que eu disse, você não pode se perder insistindo em ter um diagnóstico e não focar no que eu posso já fazer para melhorar essa situação, mesmo sem ter o diagnóstico. Porque senão você foca só em ter o diagnóstico e acaba esquecendo que já tem outras coisas que você poderia estar fazendo paralelamente. Exatamente. Porque na maioria dos casos é isso. O principal é fazer essa coisa paralela. O nome vai ser só um nome, uma descrição. Às vezes, sim, ajuda, orienta um pouco no tratamento, mas algumas coisas vão continuar sendo baseadas em estímulos. Muita gente perguntando aqui dos abortos de repetição e quando o bebê já é maiorzinho, vale a pena fazer, então, um estudo, né, doutora? Vale a pena fazer um estudo. Até porque, muitas vezes, essa dificuldade da gestação, né, com abortos repetidos, ela vai terminar numa fertilização in vitro, que a doutora já falou que é importantíssimo fazer essa triagem. Teste genético pré-implantacional. Não, tem que insistir. Eu acho que tudo que sai ali daquele padrão tem que ser, se você tem ferramenta para investigar, ou enfim, para fazer alguma triagem que pode te direcionar a um melhor acompanhamento, você deve insistir, sim, em investigar a fundo. Muita gente mandando as mensagens aqui, você pode ligar para cá também, 0 operadora 11 3337 5886. Doutora, você disse bem, não tem padrão para o desenvolvimento, não dá para dizer que quem tem a síndrome de Edwards vai fazer uma coisa e não vai fazer outra, vai chegar num ponto, não vai chegar no outro. Isso
dá para ver aí nos relatos na internet. Se você colocar um hashtag síndrome de Edwards, você vai encontrar. Se você colocar as hashtags de Somos Compatíveis, você vai encontrar também. Várias histórias e vários relatos, mas uma certeza vai precisar de um acompanhamento dessa equipe multidisciplinar, assim como muitas crianças típicas também precisam. Sim, sim. Vai precisar desse acompanhamento multidisciplinar e como é uma síndrome rara, a gente não tem casuística mundial ainda para fazer um padrão, né, que seja para essa síndrome de Edwards. Então, e além disso, com a evolução da medicina, enfim, o aumento da oportunidade para essas crianças, isso também tem mudado. Então, essa normatização realmente nós não temos. Nós temos sim, são casos esporádicos, já casos científicos, não só postagens de rede social, enfim, mas casos científicos, mas é a descrição de um caso, 2 casos, ainda não dá para a gente falar que tem um padrão. Mas esse movimento de aumentar a oportunidade e que tem aumentado a sobrevida, isso já é ponto ganho e que eu acho que quem colaborou muito para isso foram as famílias e principalmente os pais. E de falar sobre isso, de ter coragem de falar sobre isso, não esconder essa criança dentro de casa, às vezes até da família, escondendo da família. É o que eu falei, se você ficar com aquela informação só para você, aquilo não vai te trazer fruto. Você precisa compartilhar e ampliar isso aí para isso virar um conhecimento e ter alguma mudança. Alguma mudança, as gestantes, às vezes até no planejamento, quem pode fazer esse planejamento, né? Ou a partir do conhecimento ali de saber que está grávida, toma alguns cuidados com alguns procedimentos, nada é liberado para gestante, nada pode para gestante, né? Então, tomar um determinado remédio, não tem comprovação, porque ninguém estuda com as gestantes, né? Não dá para saber. Mas a gente sabe já que tem alguns remédios, algumas medicações, às vezes até de uso contínuo, que são teratogênicos, é o que chama, né? Quando causam as malformações. Pode ser isso a causa, por exemplo, da síndrome de Edwards ou é diferente? Não, nessas cromossomopatias autossômicas não tem relação com medicação teratogênica. A gente ainda não sabe exatamente por que elas ocorrem, mas na gametogênese, na síndrome de Edwards, geralmente é na meiose 2 materna, mas a gente ainda não sabe especificamente o porquê. Sabe que tem relação com a idade materna avançada, mas com alguma medicação ou falta de algum nutriente específico, não. Porque existe uma culpa, às vezes, da mãe, né? Às vezes ficou sabendo e estava tomando, então, poucas semanas ali da gestação, estava tomando um medicamento, ou não podia fazer um determinado tipo de procedimento. Às vezes, coisas até muito simples, mas nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Dizem isso. Mas lembrar que a maioria dos casos da trissomia do 18 é na gametogênese materna, mas não é 100%. Esse cromossoma 18 a mais pode ter sim vindo do pai. Então, esse negócio de sempre é culpa da mãe, não é sempre. Do painel genético, então, se você tem um caso na família de síndrome de Edwards ou qualquer outra síndrome genética, vale levar essa informação se você tem de um primo, um tio, alguém próximo ou não? É daquele casal? Não, é daquele casal. Geralmente, nas cromossomopatias, ou mais especificamente na síndrome de Edwards, 95% dos casos vai ser a trissomia livre, a trissomia simples. E nesse caso, você nem faz, por exemplo, o cariótipo dos pais. A gente já sabe que a chance de recorrência vai ser de mais ou menos 1%. E aí não vale a pena fazer nenhum tipo de painel genético ou fazer a avaliação dos pais. Então, agora, é bem individualizado isso, né? Sim, sim. O aconselhamento genético tem que ser feito por um geneticista, não é uma coisa simples e é muito importante, até para tranquilizar se tem um irmão, se o irmão vai querer ter filhos, qual que é o risco de recorrência, se os pais têm irmãos que ainda vão ter filhos, qual é o risco de recorrência.
o aconselhamento genético é muito importante. E principalmente para planejar um irmão para essa criança, que também é importante. Então, dá para ter um filho com síndrome de Edwards, planejar um irmão e saber que, de repente, foi ao acaso que aconteceu e você consegue... Em 95% dos casos, a chance de recorrência vai ser de 1 para 100. 99 de vir uma criança comum e 1 de vir um irmão com também síndrome de Edwards. E tudo isso bem conversado, né? Porque acredito Sim. que, a princípio, exista muito medo, né, doutora? Tenho medo, mas é o que eu falei. Você tem ferramentas também que podem te auxiliar. E você tem chance de ter inúmeras outras coisas. Eu acho que a grande questão é isso, é o conhecimento e um conhecimento baseado em evidência para que você tenha a segurança das suas decisões. Tá bem informado, acho que faz com que os pais e as crianças cheguem mais longe, né? Ter uma equipe, aí a doutora falando, fica tão claro, né? E tão fácil de entender que esse universo não é fácil, porém é possível fazer progressos, né? Evoluir, é possível planejar o restante da família também, né, doutora? É possível e com essa informação você vai ter essa tranquilidade de fazer isso com mais calma e segurança. Eu acho que o principal está isso, em informar. Doutora, quem está assistindo, de repente tem uma dúvida, quer fazer uma colocação, pode te mandar esse e-mail? Pode. Então vamos lá, tem telefone, vamos primeiro com o telefone da doutora? 0 operadora 11 3721 6200, 0 operadora 11 3721 6200. Ficou com dúvida? Você quer escrever para a doutora? Então anote o e-mail dela, psalmona@uol.com.br, psalmona@uol.com.br. E tem também o site, ele é mais voltado à síndrome de Down porque tem mais quantidade, né? Porque a gente acaba atendendo mais crianças com síndrome de Down, mas a gente tem bastante paciente com síndrome de Edwards também. www.síndromededown.com.br, síndromededown.com.br. Aqui no Consulta a gente fala bastante também da síndrome de Down. A doutora Patrícia Salmona, pediatra, geneticista, ela é presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E eu fico à disposição e agradeço novamente o convite. Doutora, eu adorei te entrevistar, achei fantástico a gente aprender um pouco mais sobre a síndrome de Edwards. Eu espero que esse movimento na internet, de verdade, que ele cresça, porque as famílias falando também, né, a gente consegue saber como é que é o dia a dia da família. Mas eu acho que tem crescido esse movimento que começou para as pessoas com autismo. Exatamente. E depois se estendeu para as pessoas com síndrome de Down. Eu acho que esse movimento tem acontecido. É lento, porque a síndrome de Edwards é mais rara, mas está indo, sim. Obrigada, viu, doutora? Obrigada eu. Volte outras vezes aqui. Voltarei. Vai ser um prazer sempre. Agradeço o convite. Para você que assistiu até agora, mas se perdeu um pedacinho dessa entrevista, você quer tanto ter esse material para multiplicar essa informação, esse conhecimento? Muito fácil. Aproveita para se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho esse vídeo está disponível para você. Então o canal do YouTube é Hit TV, olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Não fique de fora do nosso Instagram também, @TVHit. Você fica sabendo antes do programa começar qual é o nosso tema. A gente apresenta o convidado, aí você já fica ligadinho em tudo que acontece por aqui. Olha só. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Que bom começar a semana muito bem informado aqui com Consulta ao Doutor. Para você que escolheu nos assistir até agora, muito obrigada. A gente se vê amanhã. Tchau.